Meu pai ofereceu 10 mil reais pro aborto. Mamãe pegou o dinheiro e fugiu. Usou para me criar. Virei programador. Milionário aos 37. Ele descobriu pelo LinkedIn. Mandou mensagem. Filho, sempre te amei. Você já parou para pensar no que significa ser rejeitado antes mesmo de nascer? Saber que sua existência foi vista como um problema a ser resolvido com dinheiro? Essa dor te acompanha todos os dias da sua vida. Mas hoje eu vou te contar como transformei essa rejeição na minha maior motivação, como o dinheiro que deveria me apagar foi exatamente o que me deu a chance de existir, e como décadas depois, o homem que tentou me comprar descobriu que o filho que ele rejeitou valia muito mais do que ele jamais imaginou. Meu nome é Caio, tenho 37 anos, hoje sou dono de uma empresa de tecnologia avaliada em mais de 15 milhões de reais, tenho uma equipe de 42 desenvolvedores, escritórios em São Paulo e Curitiba, e clientes em 6 países. Moro num apartamento com vista pro Parque Ibirapuera, que minha mãe nunca sonhou que existisse, mas essa história não começa com sucesso. Começa com uma mala de roupas velhas, um envelope com 10 notas de R$ 1.000 e uma garota de 23 anos chorando num ônibus da Aviação Cometa com destino ao interior de Minas Gerais. Minha mãe se chama Dalva. Quando ela descobriu que estava grávida, tinha acabado de começar a trabalhar como recepcionista numa concessionária de carros importados em São Paulo. Foi lá que ela conheceu meu pai, Otávio Brandão, 42 anos, casado há 15, 2 filhos adolescentes, gerente comercial, terno Hugo Boss, relógio Tag Heuer, perfume Dior. Ele era tudo que uma menina de periferia achava que significava sucesso. Ela era tudo que um homem entediado com o casamento achava que significava novidade. O caso durou 7 meses. Ele prometeu que ia se separar, prometeu que ia assumir o relacionamento, prometeu um apartamento, uma vida melhor, um futuro juntos. Minha mãe acreditou. Ela sempre foi de acreditar nas pessoas. Quando ela viu as 2 linhas no teste de farmácia, sentiu medo, mas também sentiu esperança. Pensou que aquele bebê seria o empurrão que faltava para ele finalmente largar a esposa. Pensou que iam formar uma família. Ela marcou um jantar num restaurante barato perto da Avenida Paulista, gastou metade do salário num vestido, ensaiou como ia contar. Quando finalmente disse, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Então pegou o guardanapo, limpou a boca e disse: "Isso não vai acontecer?" Minha mãe não entendeu. Ele repetiu mais devagar, como se estivesse falando com uma criança: "Dalva, isso não vai acontecer, você vai resolver." Ela perguntou o que ele queria dizer com resolver. Ele suspirou impaciente, tirou a carteira do bolso, contou 10 notas de R$ 100 ali mesmo, na mesa do restaurante, entre o prato de lasanha mal comida e o copo de suco de laranja. Colocou o dinheiro na frente dela e disse: "Isso aqui cobre tudo, a clínica, os remédios, uns dias de repouso. Você faz o procedimento semana que vem e a gente volta ao normal." Minha mãe olhou para aquele dinheiro como se fosse veneno. Perguntou se ele estava falando sério. Ele confirmou que sim, completamente sério. Disse que não ia destruir a família dele por causa de um erro, que ela era nova, ia refazer a vida, ia esquecer, que ele ia fazer uma transferência extra, mais R$ 5.000, se ela nunca mais entrasse em contato. Então se levantou, botou a mão no ombro dela e disse: "Você é inteligente, Dalva, vai fazer a escolha certa." Ela ficou sentada naquela mesa por quase 2 horas depois que ele saiu. O garçom perguntou 3 vezes se ela queria mais alguma coisa. Ela só balançou a cabeça. Quando finalmente levantou, pegou o dinheiro, guardou na bolsa e foi embora. Não voltou para casa. Pegou o metrô até a rodoviária da Barra Funda, comprou uma passagem pro primeiro ônibus que saía para Minas e desapareceu. Ela nunca fez o que ele mandou, nunca entrou em contato de novo. Simplesmente sumiu da vida dele, levando os R$ 10.000 e a gravidez que ele queria apagar. Quando o ônibus cruzou a divisa de São Paulo, ela botou a mão na barriga, ainda lisa, e fez uma promessa: esse dinheiro não ia me matar, ia me criar. Ela foi morar em Poços de Caldas, na casa de uma tia distante que aceitou receber ela sem fazer muitas perguntas. Conseguiu emprego como atendente numa padaria, trabalhava das 5 da manhã até as 2 da tarde, 6 dias por semana. O salário era menos da metade do que ganhava na concessionária, mas era o suficiente para sobreviver. Ela guardava os R$ 10.000
R$ 10.000 como se fosse ouro. Não tocou em um centavo a não ser pro pré-natal e pras coisas essenciais. Dizia que aquele dinheiro tinha um propósito maior. Eu nasci num dia de março, pesando 3,2 kg, de parto normal, no Hospital da Santa Casa. Minha mãe escolheu meu nome sozinha, Caio. Ela disse que escolheu porque significa alegria e que eu era a alegria dela. A certidão de nascimento tem só o nome dela, no campo do pai. Cresci sabendo que não tinha pai, mas até os 12 anos eu não sabia por quê. Minha mãe nunca falava sobre ele. Quando eu perguntava, ela mudava de assunto. Dizia que não era importante, que a gente tinha um ao outro e isso bastava. Eu aceitei durante anos, mas lá no fundo sempre tive aquela sensação de que faltava alguma coisa. Via os outros meninos sendo buscados pelos pais na escola, jogando bola no fim de semana e sentia um vazio que não sabia explicar. A vida era simples, mas era dura. Morávamos num apartamento de 2 cômodos num prédio velho, perto da rodoviária. Minha mãe trabalhava na padaria de dia e fazia faxina em casas de família à noite. Eu ficava sozinho muitas vezes. Aprendi a esquentar comida no micro-ondas aos 7 anos. Aprendi a lavar minha própria roupa aos 9. Aprendi a não reclamar de nada porque via o cansaço no rosto dela toda noite. Mas ela sempre priorizou minha educação, sempre. Me matriculou numa escola particular pequena, mas decente. Pagava a mensalidade religiosamente, mesmo quando faltava dinheiro para outras coisas. Comprava os livros que os professores pediam. Me levava na biblioteca municipal todo sábado. Dizia que educação era a única herança de verdade que ela podia me deixar. Quando eu tinha 12 anos, ganhei meu primeiro computador. Não era novo, era um desktop antigo que a tia dela tava jogando fora. Pentium Tertiary, 256 MB de RAM, Windows 98. Mas pra mim era um tesouro. Passava horas explorando cada programa, cada arquivo, cada configuração. Me fascinou a lógica de como aquilo funcionava, como você dava comandos e a máquina obedecia, como você podia criar coisas do nada, só com código. Foi nessa época que comecei a perguntar mais sobre meu pai. Eu via os outros meninos falando dos pais, e a ausência doía mais. Um dia, depois de uma festa na escola onde todos os pais foram e minha mãe trabalhou até tarde para conseguir ir, eu cheguei em casa e fiz a pergunta direta: Mãe, por que meu pai não quer me conhecer? Ela parou de guardar a louça. Ficou de costas para mim por um tempo. Então disse que a gente precisava conversar. Foi a primeira vez que ela contou a verdade. Não toda, mas parte. Disse que meu pai era um homem casado, mais velho, que ela conheceu no trabalho. Que quando ficou grávida, ele não quis assumir. Disse que ele ofereceu dinheiro pra ela resolver o problema. E que ela pegou o dinheiro, mas resolveu do jeito dela, me tendo e me criando. Disse que cada centavo daqueles R$ 10.000 foi usado pra garantir que eu tivesse uma vida melhor do que ele quis me dar. Aquilo me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. Entender que eu fui rejeitado antes mesmo de existir foi a dor mais profunda que já senti, mas também acendeu uma raiva, uma determinação que eu não sabia que tinha. Naquela noite, deitado na cama, eu prometi pra mim mesmo que ia valer mais do que aqueles R$ 10.000, que ia provar que a escolha da minha mãe foi certa, que ele ia se arrepender de ter me rejeitado. Você já se sentiu rejeitado por quem mais deveria te amar? Ter seu próprio pai te tratar como um erro, como um problema que se resolve com dinheiro, é uma dor que não cicatriza. Deixa uma marca que você carrega pra sempre. Se você também carrega uma marca de rejeição, se também cresceu sentindo que não era suficiente, comente aqui embaixo. Eu superei para provar meu valor, porque a gente não supera sozinho. A gente supera quando transforma a dor em... Depois daquela conversa, algo mudou em mim. Canalizei toda aquela raiva, toda aquela dor pro único lugar que fazia sentido: os estudos e a tecnologia. Passava noites inteiras lendo tutoriais de programação em fóruns da internet. Aprendi HTML sozinho aos 13, CSS aos 14, JavaScript aos 15. Não tinha ninguém pra me ensinar, não tinha curso. Só tinha determinação e uma conexão de escada que travava a cada 5 minutos. No ensino médio, já fazia pequenos sites para lojas locais. Cobrava 200, 300 reais por projeto. Era pouco, mas ajudava em casa. Minha mãe ficava orgulhosa toda vez que eu chegava com dinheiro. Dizia que eu era o milagre dela, que valeu cada sacrifício.
Mas nem tudo era trabalho. Eu era um adolescente normal, com vontades normais, queria tênis de marca, queria videogame, queria sair com os amigos, só que não podia. Enquanto os outros meninos ganhavam mesada e iam no shopping, eu trabalhava em sites e economizava cada centavo. Teve um ano que a escola organizou uma viagem para Belo Horizonte, custava R$ 800, todos os meus colegas foram. Eu fiquei. Disse pra minha mãe que não queria ir, mas a verdade é que a gente não tinha o dinheiro. O pior não era a pobreza em si, era a invisibilidade social. Eu era o menino sem pai, o menino pobre, o menino que usava roupa de brechó e tinha celular de segunda mão. Teve uma vez, no segundo ano do ensino médio, que um colega de classe fez uma festa de aniversário. Festa grande, churrasco, piscina, convidou a turma toda, menos eu. Quando perguntei por quê, ele deu de ombros e disse: "Ah, achei que você não ia se encaixar, sabe? Pessoal mais simples geralmente não curte esse tipo de coisa." Aquilo queimou, mas ao invés de brigar, ao invés de reclamar, eu simplesmente trabalhei mais, estudei mais, programei mais, cada humilhação virava combustível, cada rejeição virava motivação. Eu sabia que um dia as coisas iam virar. Terminei o ensino médio com bolsa integral para 3 universidades diferentes. Escolhi ciência da computação na Federal de São Paulo. Era longe de Poços de Caldas, mas era a melhor. Minha mãe chorou no dia que eu passei, disse que era o dia mais feliz da vida dela. Vendeu umas joias antigas que a avó tinha deixado para pagar minha mudança e os primeiros meses de aluguel num quarto de república na Zona Leste. A faculdade foi difícil de um jeito diferente. Não era mais a dificuldade financeira, porque eu consegui estágio logo no primeiro ano numa startup pequena de e-commerce. O salário era só R$ 1.200, mas era meu. A dificuldade era emocional, ver os outros alunos com famílias estruturadas, com pais empresários, com contatos, com oportunidades que eu nunca ia ter. Teve um colega que conseguiu estágio no Google porque o pai conhecia o diretor. Outro conseguiu o projeto freelance de R$ 50 mil porque o tio era dono de uma agência. Eu tinha só eu mesmo. Mas eu tinha algo que eles não tinham. Fome. Fome de vencer. Fome de provar. Enquanto eles saíam pra balada toda semana, eu ficava programando. Enquanto eles tiravam férias na Europa, eu fazia cursos online. Enquanto eles reclamavam de trabalhar 8 horas, eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. Final de semana, feriado, não importava. Eu tava construindo algo maior do que eles conseguiam enxergar. No terceiro ano da faculdade, desenvolvi um sistema de gestão para pequenos comércios. Era simples, mas funcional. Controle de estoque, emissão de nota fiscal, relatórios financeiros. Ofereci de graça para 3 lojas do bairro onde eu morava, só para testar. Funcionou tão bem que em 2 meses eu tinha 15 clientes pagantes, cobrava R$ 150 por mês de cada um. Fazia R$ 2.250 por mês, só com isso, além do estágio. Foi aí que percebi que programação não era só emprego, era liberdade, era poder criar seu próprio caminho. Larguei o estágio e me dediquei 100% ao sistema. Melhorei, expandi, adicionei funcionalidades. Em um ano tinha 120 clientes, faturava R$ 18 mil por mês. Com 22 anos eu ganhava mais do que muito engenheiro sênior. Me formei entre os 5 melhores da turma. Poderia ter aceitado proposta de emprego em grandes empresas. Google, Microsoft, Amazon. Todas fizeram oferta, mas eu recusei. Não queria ser funcionário, queria ser dono. Queria construir um império do zero, sem a ajuda de ninguém, para provar que o filho rejeitado valia mais do que qualquer expectativa. Abri minha empresa aos 24 anos, legalizar tudo, alugar um escritório pequeno na Vila Mariana, contratar os 2 primeiros funcionários, chamei a empresa de Vértice Tech. O conceito era simples, soluções de software acessíveis para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados, preços justos, atendimento humanizado. Eu conhecia a dor de ser pequeno, sabia o que esses empresários precisavam. Os 3 primeiros anos foram de crescimento lento, mas consistente. Terminei o primeiro ano com faturamento de R$ 150 mil. O segundo ano, 400 mil. O terceiro ano, 1.200.000. Reinvestia tudo. Cada centavo voltava para a empresa. Contratei mais desenvolvedores. Aluguei um escritório maior. Investi em marketing. A empresa começou a aparecer em rankings de startups promissoras. Foi aos 29 anos que tudo mudou. Fechei um contrato com uma rede de farmácias para desenvolver
desenvolver um sistema integrado de gestão de filiais. O contrato era de 3 milhões de reais divididos em 2 anos. Era o maior projeto que a Vértice já tinha pegado, mas eu sabia que a gente conseguia. Montei um time dedicado, trabalhamos dia e noite, entregamos em 11 meses, um mês antes do prazo. O sistema funcionou perfeitamente. A rede economizou mais de 2 milhões no primeiro ano só com otimização de processos. O case virou referência no mercado. Começaram a chegar propostas de empresas maiores. Fiz mais 3 contratos grandes nos 2 anos seguintes. Quando completei 32 anos, a Vértice Tech faturava 8 milhões por ano e tinha 35 funcionários. Abri o segundo escritório em Curitiba, comprei meu primeiro carro, um Honda Civic Zero, e finalmente consegui comprar uma casa para minha mãe. Foi um sobrado pequeno, mas bonito em Poços de Caldas, com quintal, 3 quartos, garagem. Coloquei no nome dela. No dia que entreguei a escritura, ela chorou tanto que pensei que ia passar mal. Disse que nunca imaginou que chegaria esse dia, que tinha valido a pena cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada humilhação, cada dificuldade, porque ela tinha criado um homem de verdade com aqueles 10 mil reais da rejeição. Eu também chorei naquele dia, não de tristeza, de gratidão, de vitória, porque naquele momento eu soube que tinha vencido. Não tinha vencido meu pai ainda, mas tinha vencido as circunstâncias, tinha vencido a pobreza, tinha vencido a rejeição, tinha provado que valia mais do que 10 mil reais. Mas a história não termina aí, na verdade ela só estava começando. Aos 35 anos, a Vértice Tech já era reconhecida nacionalmente. Tínhamos clientes em 12 estados, faturamento anual de 15 milhões. Eu já tinha investido em outras startups como investidor anjo. Tinha patrimônio líquido de mais de 5 milhões de reais. Morava num apartamento de 150 metros quadrados no Itaim Bibi. Andava de BMW. Usava roupa de marca. Viajava para fora do país a trabalho 3 vezes por ano. Mas nunca esqueci de onde vim, nunca esqueci o quarto apertado em Poços de Caldas, nunca esqueci a humilhação de ser um menino sem pai e, principalmente, nunca esqueci dele. Otávio Brandão, o homem que me ofereceu 10 mil reais para não existir. Durante todos esses anos, eu pensei nele várias vezes, imaginei como seria se a gente se encontrasse, o que eu diria, como ele reagiria, mas nunca procurei, nunca tentei contato, porque eu sabia que o destino cobraria, sempre cobra, era só questão de tempo. Aos 36 anos, contratei uma consultoria de marketing para melhorar a presença digital da empresa. Eles sugeriram que eu criasse um perfil profissional mais forte no LinkedIn. Até então, eu tinha um perfil básico, quase sem informações. Eu nunca liguei muito para redes sociais, mas entendi que fazia sentido pro negócio. Então, atualizei tudo. Coloquei foto profissional, descrição completa da trajetória, detalhes sobre a Vértice Tech, os projetos, os prêmios que a gente tinha ganho. Comecei a postar conteúdo sobre empreendedorismo, tecnologia, gestão. Em 3 meses, meu perfil tinha mais de 15 mil seguidores. Matérias em sites especializados começaram a me mencionar como um dos empreendedores de tecnologia mais promissores do Brasil. Fui convidado para dar palestra em eventos. Minha história de superação, de ter saído da pobreza e construído uma empresa milionária, virou inspiração. E foi exatamente isso que me colocou no radar dele. Uma manhã de terça-feira, tava no escritório revisando o planejamento estratégico do próximo trimestre, quando meu celular vibrou com uma notificação do LinkedIn. Mensagem nova. Abri distraído, esperando ser mais um pedido de conexão de algum vendedor ou recrutador. Mas quando vi o nome, meu coração parou. Otávio Brandão. A foto de perfil era a dele, mais velho, cabelo grisalho nas laterais, uns 10 quilos a mais, mas era ele, não tinha dúvida. Eu tinha visto fotos antigas que minha mãe guardava escondidas no fundo de uma gaveta. Cliquei na mensagem com a mão tremendo. Olá, Caio. Vi seu perfil e fiquei impressionado com sua trajetória. Parabéns pelo sucesso da Vértice Tech. Gostaria muito de conversar com você. Acredito que temos muito em comum, talvez até mais do que você imagina. Fico no aguardo. Abraço, Otávio Brandão. Li e reli aquela mensagem umas 10 vezes. Ele não disse explicitamente que era meu pai, mas o gostaria muito de conversar e o temos muito em comum deixavam claro que ele sabia. Fiquei sentado na minha cadeira por quase meia hora, olhando
olhando para a tela do computador, sem conseguir processar. 36 anos. 36 anos ele não quis saber de mim, não mandou R$1, não perguntou se eu tava vivo, não ligou, não escreveu, não apareceu. E agora, só porque viu que eu tinha dinheiro, que eu era bem-sucedido, que eu tinha construído algo, ele vinha com papo de conversar, de ter coisas em comum. A raiva foi imediata e violenta. Fechei o notebook com força, levantei, andei pelo escritório. Meus funcionários perceberam que algo estava errado, mas ninguém perguntou. Peguei as chaves do carro e saí. Dirigi sem destino por quase 1 hora, só tentando processar. Quando finalmente parei num estacionamento perto do Parque do Povo, liguei pra minha mãe. Ela atendeu animada, como sempre. Perguntou como eu tava, se tinha almoçado, se tava me cuidando. Respirei fundo e disse: "Mãe, ele me achou." Ela ficou em silêncio. Perguntou quem? Eu disse o nome: Otávio Brandão. Ouvi o suspiro dela do outro lado da linha. A voz ficou mais baixa, mais tensa. Perguntou como. Contei sobre o LinkedIn, sobre a mensagem. Ela ficou quieta por um tempo. Então disse: "E você vai responder?" Eu disse que não sabia, que estava confuso, que não entendia o que ele queria depois de tanto tempo. Ela foi sábia, como sempre. Disse: "Caio, você não deve nada pra esse homem, nada. Ele não te criou, não pagou um remédio, não deu um abraço. Você construiu sua vida sozinho, com seu esforço. Se você quiser falar com ele, fale. Mas se não quiser, não fale. Você não precisa provar nada pra ele. Você já provou tudo pra você mesmo e pra mim. O resto é escolha sua." Aquilo me acalmou. Ela tinha razão, eu não devia nada, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim, aquela parte de menino de 12 anos que cresceu sem pai, queria entender, queria olhar nos olhos dele e perguntar por quê? Por que R$10.000 valiam mais do que eu? Por que a família dele merecia proteção e eu não merecia existir? Por que agora, depois de tanto tempo, ele vinha atrás? Fiquei 2 dias sem responder. Deixei a mensagem lá, marcada como lida, mas sem resposta. Enquanto isso, investiguei. Fui atrás de informações sobre ele. Não foi difícil. Otávio Brandão, 65 anos, ainda casado com a mesma mulher, Eliane. 2 filhos, Marcelo e Rodrigo. Hoje com 42 e 40 anos, respectivamente. Ainda trabalhava na mesma concessionária, mas agora como diretor comercial. Morava num condomínio fechado em Santana de Parnaíba. Carro do ano, viagens internacionais, clube de golfe, vida confortável de classe média alta. Mas ao investigar mais fundo, descobri algumas coisas interessantes. A concessionária onde ele trabalhava estava passando por reestruturação, tinha sido vendida para um grupo maior e vários diretores tinham sido demitidos. Ele ainda estava lá, mas a posição dele era instável. Encontrei notícias sobre processos trabalhistas contra a empresa, reclamações de ex-funcionários, a coisa não estava bem. E mais interessante ainda, o filho mais velho dele, Marcelo, tinha tentado empreender e quebrado. Tinha uma empresa de consultoria que faliu depois de 3 anos deixando dívidas. O mais novo, Rodrigo, trabalhava como gerente de vendas numa empresa de médio porte, salário provavelmente na faixa dos R$12.000. Nada mal, mas nada excepcional. Enquanto isso, eu, o filho que ele pagou para não existir, estava faturando 15 milhões por ano. A ironia era tão grande que quase dava vontade de rir. No terceiro dia, finalmente respondi, mas não aceitei conversar, só mandei uma mensagem curta. "Otávio, vi sua mensagem. Obrigado pelo contato. Por favor, seja direto sobre o motivo de querer conversar. Não tenho tempo para rodeios." A resposta veio em menos de 1 hora. "Caio, entendo sua objetividade. Vou ser sincero, eu sou seu pai biológico, sei que você sabe disso, sei que sua mãe te contou sobre mim. Quero ter a oportunidade de explicar, de me desculpar, de conhecer o homem que você se tornou. Não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço, só estou pedindo uma chance de conversar, 1 hora do seu tempo, só isso." Li aquela mensagem com o maxilar travado. Ele não estava pedindo perdão, mas estava pedindo uma chance. Depois de 36 anos, ele queria 1 hora do meu tempo, do tempo que ele nunca deu pra mim, do tempo que ele nunca investiu, do tempo que ele achou que valia menos do que R$10.000. Levei mais 2 dias pra responder. Quando respondi, marquei pra semana seguinte, numa quinta-feira às 7 da noite, num café na Augusta. Escolhi um lugar público, neutro, sem vínculo emocional. Não queria facilitar pra ele, não queria dar conforto. Na semana seguinte, cheguei 15 minutos adiantado, pedi um café, sentei numa mesa do fundo e esperei. Ele chegou pontualmente às 7, entrou olhando para os lados, meio perdido. Nossos olhos se encontraram. Ele acenou hesitante, veio até a mesa.
De perto, ele parecia mais velho do que nas fotos. A barba grisalha, os olhos cansados, os ombros meio curvados. Usava calça jeans, camisa social azul clara, sapato de couro, cheiro de perfume caro, mas discreto. Ele estendeu a mão. Caio, prazer finalmente te conhecer. Eu não apertei, só olhei pra mão dele até que ele a retirasse constrangido. Ele se sentou. Ficamos em silêncio por uns segundos. Ele olhava pra mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Surpresa, talvez. Reconhecimento, nervosismo. Finalmente ele disse: "Você tem meus olhos e o queixo da sua mãe. É estranho ver tanto de mim e tanto dela em você." Eu não reagi, só perguntei: "Você tem 10 minutos para dizer o que veio dizer. Depois disso, eu vou embora." Ele engoliu seco, assentiu, começou a falar. Disse que tinha pensado em mim todos esses anos, que tinha se arrependido da escolha que fez, que era jovem, imaturo, assustado, que tinha medo de perder a família, que a esposa era controladora, que os filhos dependiam dele, que ele não podia arriscar tudo. Disse que quando ofereceu o dinheiro, achou que estava fazendo o melhor para todo mundo, que eu teria uma vida melhor não existindo, que a Dalva ia refazer a vida, que todo mundo ia seguir, mas disse que sempre teve curiosidade, que sempre quis saber se eu tinha nascido, se estava bem, se parecia com ele, que várias vezes pensou em me procurar, mas não teve coragem, tinha medo de estragar tudo, tinha medo da reação da família, tinha medo de enfrentar o erro. E então, há 2 meses, ele viu meu perfil no LinkedIn, viu minha história, viu meu sucesso e sentiu orgulho. Disse que sentiu orgulho. Que ficou impressionado de ver que o filho que ele tinha rejeitado tinha se tornado um empreendedor de sucesso. Um homem admirado, alguém que ele nunca conseguiu ser. Quando ele terminou, fiquei em silêncio, só olhando para ele. Então, lentamente comecei a falar. Você sentiu orgulho. Interessante, você não sentiu orgulho quando eu nasci, não sentiu orgulho quando aprendi a andar, não sentiu orgulho quando tirei minha primeira nota boa, não sentiu orgulho quando eu me formei na escola, não sentiu orgulho quando passei na federal, não sentiu orgulho quando abri minha empresa. Você sentiu orgulho quando viu que eu tinha dinheiro, quando viu que eu tinha sucesso, quando viu que eu era alguém. É isso, não é? Você não queria conhecer o filho, você queria conhecer um empresário. Ele tentou interromper, mas eu levantei a mão. Não, você teve sua chance de falar. Agora é minha vez. Você sabe quanto custa criar um filho sozinha, sem ajuda, sem pensão, sem apoio? Minha mãe trabalhou em 2 empregos durante 15 anos. Ela acordava às 4:30 da manhã para chegar na padaria às 5, trabalhava até às 2, voltava para casa, descansava 1 hora e saía de novo para as 4 para fazer faxina em 3 casas diferentes até às 10 da noite. Sábado, domingo, feriado, não importava, ela trabalhava. Sabe quantas vezes ela ficou doente e não podia faltar porque não tinha quem cobrisse? Quantas vezes ela comeu só arroz e feijão para que eu pudesse comer carne? Quantas vezes ela remendou a própria roupa para que eu pudesse ter uma roupa nova pro início das aulas? Você não sabe porque você não estava lá. Você estava aqui em São Paulo, no seu condomínio fechado, no seu carro importado, nas suas viagens pra Disney com os filhos legítimos. Enquanto você comemorava aniversário deles em buffet infantil, eu comemorava o meu com bolo caseiro da vizinha. Enquanto você pagava inglês e natação pra eles, minha mãe me matriculava na biblioteca municipal porque era de graça. Enquanto você dava mesada, eu catava latinhas pra vender e ajudar em casa. Enquanto seus filhos tiravam carteira de motorista no carro da família, eu aprendi a andar de ônibus atravessando a cidade inteira. E sabe o pior? O pior não foi a pobreza, foi a ausência. Foi crescer vendo os outros meninos com os pais e saber que o meu não me quis. Foi ouvir piadinha na escola sobre não ter pai e ter que engolir porque era verdade. Foi mentir pra professora que meu pai tinha morrido porque era menos vergonhoso do que falar que ele me abandonou. Foi ver minha mãe chorando escondida no banheiro em todo o Dia dos Pais porque sabia que aquilo me machucava. Você disse que achou que eu teria uma vida melhor não existindo. Deixa eu te contar uma coisa. Você estava errado. Eu tive uma vida difícil, uma vida dura, uma vida injusta. Mas eu existi e valeu a pena, porque minha mãe me quis, porque eu aprendi o valor das coisas, porque cada conquista foi minha, de verdade, sem ajuda, sem privilégio, sem sobrenome pesado.
Aqueles 10 mil reais que você deu pra ela me apagar, eles me criaram. Pagaram meu pré-natal, meu parto, minhas fraldas, minhas primeiras roupas. O dinheiro que deveria me matar me deu vida. E sabe o que eu aprendi com isso? Que você não passa de um covarde. Um homem que teve medo de assumir as consequências dos próprios atos. Um homem que achou que dinheiro resolvia tudo. Um homem pequeno. Ele tava pálido, as mãos tremiam, tentou falar, mas a voz saiu fraca. Caio, eu sei que fiz coisas terríveis, eu sei que não mereço perdão, mas eu queria... Queria o quê? Queria que eu te consolasse, queria que eu dissesse que tá tudo bem, que perdoo, que a gente pode construir um relacionamento agora, depois de 36 anos. Você acha que é assim que funciona? Você some durante a vida toda e aparece quando fica conveniente. Eu sei por que você veio, Otávio. Você acha que eu não pesquisei? Você acha que eu não sei que a concessionária tá passando por reestruturação, que seu emprego tá em risco, que seus filhos não deram certo, que o Marcelo quebrou a empresa e tá endividado, que o Rodrigo ganha um salário medíocre? Você veio porque viu que eu sou o filho bem-sucedido, o filho que poderia te ajudar, te dar emprego, talvez, te emprestar dinheiro, te colocar na diretoria da minha empresa. É isso, não é? Não, não é isso. Ele quase gritou, chamando a atenção das outras mesas. Abaixou o tom. Não é sobre dinheiro, Caio. É sobre tentar consertar, tentar compensar, tentar... Não existe compensação. Eu cortei. Não existe conserto. O que você fez não volta atrás. Eu cresci sem pai. Pronto. Acabou. Você não pode me dar uma infância de novo. Não pode me dar os aniversários, os natais, os dias dos pais. Não pode me ensinar a andar de bicicleta ou me buscar na escola. Isso já passou. O menino que precisava de você não existe mais. O que existe é um homem que construiu tudo sozinho, apesar de você. Ele botou a mão no rosto, os ombros tremiam, acho que ele tava chorando, mas eu não senti pena, não senti nada, só um vazio frio no peito. Olha, Otávio, eu não vim aqui pra te perdoar, vim porque achei que merecia olhar na sua cara e dizer tudo isso. Agora que eu disse, a gente não tem mais nada pra conversar. Você vai voltar pro seu condomínio, pro seu carro, pra sua vida, e eu vou voltar pra minha, e a gente não vai se falar nunca mais, porque eu não preciso de pai, nunca precisei. Eu tinha minha mãe, e ela sempre valeu por dois. Levantei, peguei minha jaqueta. Ele olhou pra mim com os olhos vermelhos. Caio, por favor, me dá uma chance, só uma, pra gente conversar de novo. Pra gente tentar. Tentar o quê? Ser pai e filho? Você não é meu pai, Otávio. Pai é quem cria, quem tá presente, quem sacrifica. Você é só o homem que me gerou e tentou me apagar. Isso não te faz pai. Faz de você um doador de esperma que pagou 10 mil reais pra não ter que lidar com as consequências. Saí do café sem olhar pra trás. Andei até o carro com o coração acelerado. Entrei, fechei a porta e deixei o silêncio me envolver. Pensei que ia sentir alívio, ou raiva, ou tristeza, mas não senti nada. Só um cansaço profundo. Dirigi de volta pro apartamento. Cheguei, tomei banho, me joguei no sofá. Liguei pra minha mãe e contei tudo. Ela me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela perguntou: "E como você tá se sentindo?" Eu disse que não sabia. Ela disse: "Você não precisa saber agora. Só precisa saber que fez o que sentiu que era certo e que eu tô orgulhosa de você. Sempre estive, sempre vou estar." Aquela noite dormi mal. Sonhei com coisas confusas. Acordei várias vezes. Na manhã seguinte, tinha mais 3 mensagens dele no LinkedIn. Não abri. Bloqueei o perfil, bloqueei o número que ele tinha deixado. Não queria mais contato. Tinha dito o que precisava dizer. As semanas passaram, voltei à rotina. Trabalho, reuniões, projetos, viagens. A Vértice Tech continuava crescendo. Fechamos mais 2 contratos grandes. Contratei 10 novos funcionários. Abri escritório em Porto Alegre. A vida seguia. Mas tinha uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Durante aquele encontro, ele tinha dito que sempre quis saber se eu parecia com ele, que ficou impressionado de ver meu sucesso, que sentiu orgulho, e isso me incomodava, porque, no fundo, uma parte de mim sempre quis impressionar o pai que não tive, sempre quis provar que valia a pena, que ele tinha errado, que eu era melhor do que ele imaginou. E agora que eu tinha feito isso, que eu tinha construído um império, que eu tinha provado o meu valor, o sentimento não era de vitória, era de...
Nada, porque não importava o quanto eu conquistasse, não ia mudar o passado, não ia trazer de volta os anos perdidos, não ia apagar a dor da rejeição. Conversei sobre isso com um terapeuta que comecei a ver naquela época. Ele me disse algo que ficou comigo. A gente não constrói sucesso para provar nada para os outros. A gente constrói para provar pra gente mesmo. O que você tem hoje não é por causa dele ou apesar dele, é por causa de você, da sua mãe, das escolhas que vocês fizeram. Ele é irrelevante na sua história de sucesso. É só um detalhe no começo, um obstáculo que você superou. Aquilo fez sentido, ele era irrelevante. Eu tinha dado importância demais. Tinha construído uma narrativa onde ele era o vilão e eu era o herói, mas a verdade é que minha história nem era sobre ele, era sobre mim e minha mãe, sobre resiliência, sobre trabalho, sobre não desistir. Ele era só uma nota de rodapé. 3 meses depois do encontro, eu tava em casa num sábado à tarde quando o porteiro me ligou dizendo que tinha uma mulher na portaria querendo falar comigo. Perguntei o nome. Ele disse: Eliane Brandão. Meu sangue gelou. A esposa dele. Desci. Quando cheguei no hall, ela tava lá. Uma mulher de uns 60 anos, cabelo curto pintado de loiro, roupa elegante, bolsa de marca. Ela me reconheceu imediatamente. Caio? Assenti. Ela estendeu a mão. Eu sou Eliane, a esposa do Otávio. Acho que você sabe quem eu sou. Apertei a mão dela, tenso. Perguntei o que ela queria. Ela pediu pra gente conversar. Pra subir, eu disse que preferia ali mesmo. Ela olhou em volta, viu que tinha gente passando e concordou em ir até um café na esquina. Sentamos numa mesa do lado de fora. Ela pediu um cappuccino. Eu não pedi nada. Fiquei esperando ela falar. Ela mexeu na xícara por um tempo antes de começar. Eu sei sobre você há 26 anos, ela disse. Descobri quando você tinha 10. Encontrei uns extratos antigos do Otávio, saques grandes de dinheiro que não fechavam. Confrontei ele. Ele confessou tudo. A traição, a gravidez, o dinheiro que deu pra sua mãe. Eu não disse nada, só deixei ela continuar. Fiquei arrasada. Pensei em me separar, mas tinha os meninos. Eles eram pequenos. Eu não trabalhava, dependia dele financeiramente. E ele implorou. Disse que tinha sido um erro, que nunca mais ia acontecer, que ia fazer de tudo pra compensar. Então eu fiquei, mas coloquei uma condição. Ele nunca poderia te procurar, nunca poderia ter contato. Você não existia para nossa família. Ela tomou um gole do café, as mãos tremiam. Durante todos esses anos, eu cumpri minha parte. Perdoei a traição, mantive a família unida, criei meus filhos, fingi que você não existia. E funcionou, até 2 meses atrás, quando ele te achou, quando viu seu perfil, quando ficou obcecado em te conhecer. Ela olhou pra mim com os olhos duros. Eu não queria que ele te procurasse. Avisei que ia dar errado, mas ele não me ouviu. Disse que precisava fazer isso, que tinha que tentar consertar. Voltou daquele encontro com você completamente destruído. Disse que você o humilhou, que você foi cruel, que jogou tudo na cara dele. E você veio aqui pra quê? Pra me pedir satisfação? Pra me dizer que eu deveria ter sido mais gentil com o homem que pagou pra eu não existir? Ela balançou a cabeça. Vim te pedir pra deixar ele em paz, pra não responder mais mensagens, pra não alimentar esperanças. Ele tá numa fase difícil no trabalho, pode perder o emprego a qualquer momento. Os filhos estão com problemas financeiros, ele não aguenta mais pressão e você só faz ele se sentir pior. Ele olha pra você e vê tudo que ele não foi, tudo que os filhos dele não são, é um lembrete constante do erro dele. Então eu sou o problema. Eu que não pedi pra nascer. Eu que cresci sem pai. Eu que construí tudo sozinho. Eu sou o problema porque minha existência incomoda ele. Não é isso, ela suspirou. É que você não entende, você não sabe como é carregar culpa por tantos anos. Ver que o filho que você abandonou deu certo e os filhos que você criou não. É torturante. E você acha que eu tenho que me importar com a tortura dele? Você acha que eu devo alguma consideração pra ele? Pra você? Vocês dois decidiram que eu não fazia parte da família. Beleza. Eu aceitei. Vivi minha vida. E agora que vocês veem que eu me dei bem, querem o quê? Que eu desapareça de novo porque incomodo? Só quero que você pare de mexer com ele, pare de responder, pare de dar esperanças. Eu não tô dando esperança nenhuma. Eu bloqueei ele, não respondo mensagem, não atendo ligação. Quem tá alimentando esperança é ele mesmo. E se ele tá sofrendo, paciência. Eu sofri 36 anos sem ele. Acho que ele aguenta alguns meses se sentindo culpado.
Ela apertou os lábios. Você é igualzinho a ele, a mesma frieza, a mesma arrogância. Não, eu sou igualzinho a minha mãe, que trabalhou em 2 empregos pra me criar, que nunca reclamou, que nunca pediu ajuda, que nunca foi atrás de vocês cobrando pensão ou reconhecimento. Ela simplesmente fez o trabalho, sozinha, enquanto vocês viviam a vida perfeita de família estruturada. Então não vem me comparar com ele, eu não tenho nada dele além do DNA. Me levantei, a conversa tinha acabado. Ela ficou sentada, olhando pra mim com uma mistura de raiva e desespero. Se um dia ele perder tudo, se os filhos dele afundarem, se a vida dele desmoronar, vai ser culpa sua. Porque você podia ter sido generoso, podia ter dado uma chance, mas preferiu ser cruel. Eu me virei antes de sair. Não, Eliane, se a vida dele desmoronar, vai ser culpa dele, por ter feito escolhas erradas, por ter sido covarde, por ter achado que dinheiro resolvia tudo. Eu não tenho culpa de nada, eu só existi, e isso nunca deveria ter sido. Saí do café sem olhar pra trás, voltei pro prédio, subi pro apartamento, sentei no sofá e fiquei olhando pra cidade pela janela. São Paulo se estendia lá embaixo, gigante, caótica, indiferente. Pensei em como a vida era estranha, como as pessoas apareciam e desapareciam, como o passado nunca morria de verdade, só ficava esperando o momento certo de voltar. Liguei pra minha mãe de novo, contei sobre a visita da Eliane. Ela ficou indignada, disse que aquela mulher tinha coragem, que ela sabia da minha existência há 26 anos e nunca fez nada, nunca perguntou se eu tava bem, nunca mandou ajuda, e agora vinha cobrar consideração. Minha mãe disse algo que eu nunca vou esquecer. Filho, tem gente que só lembra que você existe quando sua existência se torna inconveniente pra eles. Quando você era pobre, invisível, não ameaçava ninguém. Agora que você é alguém, agora que você brilha, eles querem te apagar de novo. Mas você não vai deixar, porque você não é mais aquele menino que precisava de aprovação. Você é um homem que se aprovou sozinho. Aquilo me deu uma paz que eu não esperava. Ela tinha razão. Eu não precisava de aprovação deles. Não precisava de reconhecimento. Não precisava de nada que viesse daquela família. Eu tinha construído minha própria família. Minha mãe, meus amigos, minha equipe na empresa. Pessoas que estavam comigo porque queriam, não por obrigação. Os meses seguintes foram intensos. A Vértice Tech fechou o ano com faturamento de 18 milhões. Investimos em inteligência artificial e machine learning. Lancei um novo produto, uma plataforma de automação que virou sucesso no mercado. Fui capa de 2 revistas de negócios, dei entrevista para podcast, virei referência no setor. E quanto mais eu crescia, mais me distanciava daquela história. Otávio Brandão virou só um nome, uma memória, um detalhe insignificante da minha jornada. Eu tinha superado, tinha vencido, não por causa dele ou contra ele, mas apesar dele. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. 1 ano e meio depois do nosso único encontro, eu tava em Curitiba numa reunião com um cliente grande quando recebi uma ligação estranha. Número desconhecido. Atendi por atender. Uma voz feminina do outro lado perguntou se eu era Caio. Confirmei. Ela disse que era da administração do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e que precisava falar comigo sobre Otávio Brandão. Meu estômago apertou. Perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que ele tinha dado entrada no hospital há 3 dias com um quadro grave de infarto, que tinha passado por cirurgia, que tava na UTI e que tinha deixado meu nome como contato de emergência. Eu não entendi. Por que ele colocou meu nome? Ele tem esposa, tem filhos. Por que eu? Ela disse que não sabia, que só tava cumprindo o protocolo, que ele tinha pedido especificamente para me ligarem se algo acontecesse. Desliguei o telefone atordoado, fiquei parado no meio da sala de reunião. Meu sócio perguntou se estava tudo bem. Eu disse que precisava voltar para São Paulo urgente. Cancelei a reunião, peguei o primeiro voo. Durante o trajeto, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Por que ele tinha feito isso? Por que tinha colocado meu nome? Era manipulação? Era uma última tentativa de me forçar a ter contato? Ou era algo genuíno? Algum arrependimento real, profundo, que fez ele querer me ver antes de morrer? Cheguei no hospital às 9 da noite, fui até a recepção, expliquei a situação. A atendente checou o sistema e me levou até a UTI. Antes de entrar, uma médica me parou, perguntou se eu era da família. Eu disse que era complicado. Ela entendeu pelo tom. Explicou que ele tinha sofrido um infarto severo, que tinha passado por cirurgia de ponte de safena, que estava estável, mas delicado, que podia receber visita rápida. Perguntou se eu queria ver. Eu
respirei fundo, disse que sim. Ela me levou até o quarto. Ele estava deitado, cheio de tubos, monitores apitando ao redor. Tava pálido, magro, parecendo 10 anos mais velho do que no nosso encontro. Os olhos fechados, a respiração fraca. Fiquei na porta só olhando-os. A médica disse que ele estava sedado, mas que podia ouvir, que eu podia falar se quisesse. Ela saiu me deixando sozinho. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Parte de mim queria ir embora, deixar ele ali, sozinho, como ele tinha me deixado. Mas outra parte, uma parte que eu não queria admitir que existia, sentia algo. Não era pena, não era amor, talvez fosse só curiosidade. Curiosidade para saber o que ele sentia agora, se ele realmente se arrependia, se aquilo tudo tinha algum significado. Me aproximei da cama, olhei pra ele de perto. Ele realmente parecia comigo. Os mesmos olhos, mesmo com as pálpebras fechadas. A mesma linha do maxilar, a mesma sobrancelha. Era estranho ver meu próprio rosto envelhecido ali, numa cama de hospital, frágil, quase morto. Puxei uma cadeira, sentei e comecei a falar, baixo, como se ele não estivesse ouvindo, como se eu estivesse falando comigo mesmo. Eu não sei por que você colocou meu nome como contato. Não sei o que você esperava que eu fizesse. Se você achava que eu ia vir correndo, que ia me jogar na cama e chorar, que ia pedir perdão por ter sido duro. Não é assim que funciona. Fiquei em silêncio por um momento. Os monitores apitavam no ritmo do coração dele. Você sabe qual foi o pior dia da minha vida? Não foi quando minha mãe me contou sobre você. Não foi quando eu descobri que tinha sido rejeitado. Foi o dia dos pais, que eu tinha 9 anos. A escola fez uma festa. Todas as crianças levaram os pais. Eu fui sozinho. A professora tentou me consolar. Disse que eu podia fazer a atividade com o pai de um amigo, mas não era a mesma coisa. No final, eu fiz uma cartinha pra você. Escrevi: pai, eu não te conheço. Espero que um dia você venha me buscar. Levei aquela carta pra casa. Mostrei pra minha mãe. Ela chorou, guardou a carta numa caixa. Nunca mais falamos sobre aquilo. Respirei fundo, senti algo pesado no peito. Eu te odiei por anos. Te odiei com uma intensidade que nem eu entendia. Cada dificuldade que a gente passava, eu botava a culpa em você. Cada humilhação, cada sacrifício da minha mãe era sua culpa. Você era o vilão da minha história. E isso me motivou. Me fez querer ser alguém. Pra provar que você tinha errado. Pra provar que eu valia mais do que 10 mil reais. Olhei pro rosto dele, imóvel, inexpressivo. E eu consegui. Eu me tornei alguém, construí uma empresa, fiquei rico, fiquei respeitado, alcancei tudo que eu quis. E sabe o que eu senti quando você apareceu querendo conversar? Nada. Absolutamente nada. Porque eu tinha superado, tinha crescido, tinha percebido que você não era o vilão. Você era só um homem fraco que fez escolhas egoístas. E eu não precisava da sua aprovação, não precisava do seu reconhecimento, não precisava de você. Me levantei, ajeitei a cadeira. Mas agora você tá aqui, quase morrendo, e me colocou como contato, como se eu tivesse alguma obrigação, como se fôssemos pai e filho de verdade. A gente não é, Otávio, a gente nunca foi, e não vai ser numa cama de hospital que isso vai mudar. Andei até a porta, parei, me virei, mas eu espero que você se recupere. Não por você, por mim, porque eu não quero carregar o peso de você ter morrido pensando em mim. Eu não quero ser a última coisa na sua cabeça. Você não merece esse espaço. Então se recupera. Volta pra sua vida. E me esquece. Porque eu já te esqueci. Saí do quarto, a médica estava no corredor, perguntou se eu queria falar com a família, que a esposa e os filhos tinham acabado de chegar. Eu disse que não tinha nada para falar com eles. Dei meu telefone, disse que podiam me ligar se fosse necessário, mas que eu não ia voltar. Saí do hospital e fui direto pro meu carro. Entrei, fechei a porta e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de libertação, porque eu tinha finalmente entendido que eu não precisava da validação dele, não precisava do perdão dele, não precisava de nada dele. Eu era completo sem ele. Dirigi pra casa no piloto automático. Cheguei, subi, tomei banho e me joguei na cama. Dormi 12 horas seguidas. Quando acordei, tinha 7 ligações perdidas da Eliane. Não retornei nenhuma. 3 dias depois, recebi uma mensagem dela pelo WhatsApp. Conseguiu meu número não sei como. A mensagem dizia: ele acordou, tá estável. Perguntou por você, disse que você foi visitá-lo. Obrigada por ter ido. Sei que não precisava. Não respondi, bloqueei o número. 2 semanas depois, recebi um envelope pelos correios. Dentro, uma carta manuscrita. A letra era trêmula, fraca, era dele.
Não sei se você vai ler isso, não sei se você se importa, mas preciso escrever, preciso tentar mesmo sabendo que provavelmente não vai adiantar nada. Eu ouvi tudo que você disse naquele quarto, eu tava sedado, mas eu ouvi. Cada palavra, cada acusação, cada verdade, e você tinha razão. Eu fui covarde, fui egoísta, fui um homem pequeno que fez escolhas pequenas, e passei a vida inteira tentando justificar essas escolhas, tentando me convencer de que fiz o melhor pra todo mundo, mas a verdade é que eu só fiz o melhor pra mim, pra minha comodidade, pro meu conforto, pra não ter que enfrentar as consequências dos meus atos. Quando te encontrei pelo LinkedIn, eu não tava procurando um filho, eu tava procurando alívio, alívio da culpa, alívio do remorso. Eu queria te ver bem pra poder me perdoar, pra poder dormir em paz. Era tudo sobre mim, de novo. E você viu isso, você viu através de mim desde o primeiro segundo e me colocou no meu lugar. E eu mereci. Não tô escrevendo isso pra pedir perdão, não tô escrevendo pra pedir uma nova chance. Tô escrevendo só pra dizer que você é o filho mais impressionante que eu poderia ter tido. E que eu perdi você por escolha, por covardia, e essa é uma dor que eu vou carregar até o dia que eu morrer. Sua mãe fez um trabalho incrível, ela te criou sozinha e fez de você um homem melhor do que eu jamais consegui ser. Se você quiser passar algo pra ela, diga que eu peço desculpas por tudo, pelo dinheiro, pela rejeição, pelo abandono. Ela merecia mais, você merecia mais. Eu sei que você pediu pra eu te esquecer e eu vou tentar, mas queria que você soubesse que mesmo que a gente nunca mais se fale, eu vou carregar você comigo, não como filho. Eu perdi esse direito, mas como a maior prova de que eu desperdicei a melhor versão de mim mesmo. Seja feliz, Caio, você já é, mas continue sendo, por você, pela sua mãe, por tudo que vocês conquistaram. Otávio. Li a carta 3 vezes. Não chorei, não me emocionei, só senti uma tristeza distante, como se estivesse lendo sobre a vida de outra pessoa. Dobrei a carta, coloquei no envelope e guardei numa gaveta. Não ia responder, não ia retomar contato, mas também não ia jogar fora. Era parte da história, afinal. Mostrei a carta para minha mãe numa visita. Ela leu em silêncio. Quando terminou, dobrou devagar e me devolveu. Perguntei o que ela achava. Ela disse: "Acho que ele finalmente entendeu o tamanho do que perdeu, mas isso não muda nada. Palavras são fáceis, ações que definem quem a gente é, e as ações dele foram claras." Ela tinha razão, como sempre. A vida seguiu. Aos 38, a Vértice Tech recebeu proposta de aquisição de um grupo internacional, 23 milhões de reais. Recusei, não queria vender, queria continuar construindo, queria ver até onde conseguia levar aquilo. Aos 39, abri o quarto escritório, dessa vez em Belo Horizonte. Tínhamos 120 funcionários, faturamento de 25 milhões por ano. Comprei uma cobertura com 300 metros quadrados nos jardins. Troquei o BMW por um Porsche Cayenne. Comecei a investir em startups como mentor e investidor anjo. Virei palestrante requisitado. Minha história de superação era contada em eventos, em cursos, em podcasts. Eu era a prova viva de que dá pra vencer sem privilégio, sem sobrenome, sem ajuda. E durante tudo isso, não tive mais contato com ele, nem com a família dele. Era como se aquele capítulo tivesse se fechado definitivamente. Eu tinha virado a página, seguido em frente, construído minha vida sem olhar pra trás. Mas o destino, como eu já disse, sempre cobra, sempre fecha os ciclos, sempre traz as pessoas de volta quando você menos espera. Eu tinha acabado de completar 40 anos. Fiz uma festa grande num espaço de eventos em Pinheiros. Convidei toda a equipe da Vértice, amigos, clientes, parceiros de negócio. Minha mãe veio de Poços de Caldas. Era a primeira vez que ela via o tamanho do que a gente tinha construído. As 200 pessoas reunidas, o espaço decorado, a comida de alta gastronomia, o Open Bar Premium. Ela chorou. Disse que nunca imaginou que o bebê que ela tinha decidido ter, contra todas as probabilidades, chegaria tão longe. Naquela noite eu fiz um brinde, agradeci a todos pela jornada, falei sobre superação, sobre resiliência, sobre nunca desistir dos seus sonhos, e quando terminei, levantei a taça para minha mãe e disse: tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, eu devo a uma mulher que teve coragem de me escolher quando o mundo inteiro dizia que eu não deveria existir. Mãe, esse sucesso é nosso, sempre foi, sempre será. A festa foi até de madrugada. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu tava cercado de gente que me amava de verdade, gente que tinha caminhado comigo, gente que acreditou em mim quando eu ainda era ninguém. Não precisava de pai, não precisava de família de sangue. Eu tinha construído minha própria família, e ela era perfeita.
Uma semana depois, estava no escritório quando minha assistente entrou na sala com uma expressão estranha. Disse que tinha um homem na recepção querendo falar comigo. Perguntei o nome. Ela disse: Marcelo Brandão, meu meio-irmão. Senti o estômago revirar. Por que ele estava ali? O que queria? Pensei em mandar embora, mas a curiosidade foi mais forte. Disse pra ela dar 5 minutos. Ele entrou na sala pouco depois. 43 anos, roupa de marca, mas já meio gasta. Cabelo bem cortado, mas com fios brancos aparecendo. Expressão cansada. Me cumprimentou com um aceno de cabeça. Eu não me levantei, só indiquei a cadeira na frente da minha mesa. Ele sentou, ficou em silêncio por uns segundos, como se não soubesse por onde começar. Então disse: Obrigado por me receber. Sei que você não tem motivo nenhum pra isso. Você tem 3 minutos, eu disse olhando pro relógio. Ele engoliu seco. Certo, vou direto ao ponto. Meu pai, nosso pai, tá mal, muito mal. Depois daquele infarto, ele nunca se recuperou completamente. Teve outro episódio cardíaco há 2 meses. Tá em casa, acamado, com cuidados paliativos. Os médicos deram no máximo 6 meses. Fiquei em silêncio, não sabia o que dizer, não sabia o que sentir. Ele continuou: Eu sei que vocês não têm relação, sei que ele fez coisas terríveis. Minha mãe me contou tudo há uns anos, sobre você, sobre o abandono, sobre tudo. E eu não sei o que dizer sobre isso. É complicado, porque ele foi um pai presente pra mim, me criou, me deu educação, mas ao mesmo tempo sei que ele foi um covarde com você. Ele pausou, olhou pra mim esperando alguma reação. Eu não dei nenhuma. O motivo de eu estar aqui é porque ele pediu pra eu te procurar, disse que quer te ver uma última vez, disse que precisa falar com você antes de morrer, que tem coisas que precisa dizer, e eu sei que você não deve nada pra ele, nada, mas eu tô aqui cumprindo o pedido de um homem que tá morrendo, é só isso. Você terminou? Perguntei sem emoção. Ele assentiu. Então me escuta bem. Seu pai não é meu pai. Ele foi um doador de esperma que pagou 10 mil reais para que eu não existisse. A minha mãe me criou sozinha. Trabalhou em 2 empregos durante anos. Passou fome para que eu pudesse comer. E fez tudo isso sem pedir um centavo para ele. Sem cobrar pensão. Sem processar. Sem buscar reconhecimento. Ela simplesmente criou, sozinha. Enquanto isso, você cresceu com pai presente, com mesada, com carro, com viagens, com oportunidades. Você teve tudo que eu não tive e agora você vem aqui, no meu escritório, na minha empresa que eu construí do zero, me pedir pra eu dar atenção pro homem que me rejeitou. Você realmente acha que isso faz sentido? Marcelo baixou a cabeça. Eu sei que não faz, mas... Não tem mas. Eu cortei. Ele teve 40 anos pra fazer as pazes comigo. 40 anos pra aparecer, pra pedir desculpas, pra tentar compensar. Ele escolheu não fazer nada. Escolheu me ignorar. E agora que tá morrendo, quer que eu corra lá e o perdoe? Quer que eu dê a ele a paz de consciência que ele não merece? Não, isso não vai acontecer. Marcelo levantou os olhos. Eles estavam vermelhos. Caio, eu entendo a sua raiva, entendo a sua dor, mas ele é um homem velho, doente, morrendo. Não é sobre ele ter o que merece, é sobre você fazer a coisa certa. A coisa certa? Repeti quase rindo. A coisa certa era ele ter me assumido quando eu nasci. A coisa certa era ele ter dado pensão. A coisa certa era ele ter sido pai. Mas ele não fez a coisa certa. Fez a coisa conveniente. E agora eu vou fazer o mesmo. A coisa conveniente pra mim é continuar vivendo minha vida sem ele. Como sempre foi. Marcelo ficou em silêncio por um momento, então disse algo que me pegou de surpresa. Você acha que você é melhor do que ele? Você acha que por ter superado, por ter ficado rico, você é superior? Você tá fazendo exatamente o que ele fez. Tá sendo egoísta. Tá pensando só em você. Tá ignorando alguém que precisa de você. Eu me levantei. A conversa tinha acabado. Não, eu não sou como ele, porque eu não devo nada pra ele. Ele me devia tudo e não deu nada. Essa é a diferença. Agora sai do meu escritório e diz pro seu pai que ele vai morrer do mesmo jeito que me tratou, sozinho e esquecido. Marcelo me olhou com uma mistura de raiva e tristeza. Levantou, caminhou até a porta. Antes de sair, se virou. Você é mais parecido com ele do que imagina. A mesma dureza, a mesma incapacidade de perdoar, a mesma frieza. E saiu. Fiquei parado ali, sozinho no escritório, com aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Eu era parecido com ele? Eu era frio? Eu era incapaz de perdoar? Sacudi a cabeça. Não, eu era diferente. Eu tinha construído algo. Eu
tinha sido presente na vida das pessoas que importavam. Eu não tinha abandonado ninguém, mas mesmo assim, as palavras ficaram, como uma farpa que você não consegue tirar. Naquela noite, liguei pra minha mãe, contei sobre a visita do Marcelo, ela ouviu em silêncio. Quando terminei, ela perguntou: "E você, filho? Como você tá se sentindo com tudo isso?" "Eu não sei, mãe. Uma parte de mim sente que tô fazendo a coisa certa, que ele não merece minha atenção, mas outra parte fica pensando se eu tô sendo cruel, se eu tô deixando a raiva me controlar." Ela suspirou: "Caio, eu não posso te dizer o que fazer, não posso te dizer pra perdoar ou pra não perdoar. Isso é uma escolha sua, mas posso te dizer uma coisa: perdão não é sobre a pessoa que errou, é sobre você se libertar do peso. Você tá carregando essa raiva há tanto tempo que ela já virou parte de você, e talvez seja a hora de soltar, não por ele, por você. Mas se eu perdoar, se eu for lá, não vai parecer que ele venceu, que ele conseguiu o que queria. Não, filho, se você perdoar, você vence, porque você vai mostrar que é maior do que a mágoa, maior do que a dor, maior do que ele. E se você não perdoar, você também vence, porque você vai mostrar que tem limites, que não aceita ser tratado de qualquer jeito. Não existe resposta errada aqui, existe só a resposta que te dá paz." Aquela conversa me deixou pensando por dias. Eu realmente queria levar essa raiva pro resto da vida? Queria morrer um dia ainda carregando o peso do que ele fez? Ou queria me libertar? 2 semanas depois, eu ainda não tinha decidido, até que uma tarde tava voltando de uma reunião quando passei em frente a uma igreja velha na Consolação. Não sou religioso, nunca fui, mas algo me fez parar, estacionar, entrar. A igreja tava vazia, silenciosa. Sentei num banco lá atrás e simplesmente fiquei olhando pro altar. Não rezei, não pedi nada, só fiquei ali, quieto, tentando encontrar alguma resposta dentro de mim. E foi naquele silêncio que percebi algo. Eu não tava com raiva dele, não mais. A raiva tinha passado faz tempo. O que eu sentia agora era indiferença. E talvez essa indiferença fosse pior do que a raiva, porque significava que ele realmente não importava, que ele era irrelevante. E se ele era irrelevante, por que eu tava gastando tanta energia pensando nele? Saí da igreja com uma clareza que eu não tinha antes. Eu ia visitá-lo, não pra perdoar, não pra fazer as pazes, mas pra fechar o ciclo, pra olhar pra ele uma última vez e confirmar que eu tinha superado, que ele não tinha mais poder sobre mim, que eu era livre. Liguei pro Marcelo, peguei o endereço, marquei pra ir no sábado seguinte, de manhã. Não avisei ninguém além da minha mãe. Ela perguntou se eu queria que ela fosse junto. Eu disse que não, que isso era algo que eu precisava fazer sozinho. No sábado, acordei cedo, tomei café, me vesti simples, jeans, camisa branca, tênis, nada de roupa de marca, nada de ostentação. Não queria que aquilo parecesse uma demonstração de sucesso, queria ser só eu. Dirigi até Santana de Parnaíba. O condomínio era bonito, bem cuidado, com portaria dupla e segurança. Dei meu nome, eles já esperavam, me liberaram. Segui até a casa, uma sobrado grande, com jardim na frente, garagem para 3 carros. Marcelo me recebeu na porta, agradeceu por eu ter ido, disse que o pai estava no quarto, no andar de cima, que estava consciente, que sabia que eu ia. Eu assenti, subi as escadas. O quarto era grande, mas escuro, com as cortinas fechadas. Cheirava a remédio e doença. Ele estava deitado na cama, encolhido, magro demais, a pele amarelada, os olhos fundos, respiração fraca. Mal parecia a mesma pessoa que eu tinha visto no café anos atrás. Uma enfermeira estava ao lado. Ela me viu entrar, assentiu e saiu, fechando a porta devagar. Fiquei parado na entrada do quarto por um momento. Ele abriu os olhos devagar, levou uns segundos para me focar. Quando me reconheceu, os olhos encheram de lágrimas. "Caio", ele sussurrou, a voz fraca e rouca. "Você veio." "Vim", eu disse sem me mover. Não sei porquê, mas vim. Ele tentou se sentar, mas não tinha força. Desistiu. "Obrigado. Obrigado por ter vindo. Eu não achei que você viria." Fui até a janela, abri as cortinas. A luz entrou, iluminando o quarto. Ele piscou, incomodado com a claridade, mas não reclamou. "Você queria falar comigo", eu disse, me virando pra ele. "Então fala, eu tenho 15 minutos." Ele fechou os olhos, respirou fundo, como se estivesse reunindo forças. "Caio, eu não sei por onde começar. Já pedi desculpas, já escrevi carta, já tentei explicar. Mas nada disso parece suficiente. E não é. Porque não existe desculpa pro que eu fiz. Não existe explicação. Eu fui um covarde, um homem que colocou conforto acima de responsabilidade. E você pagou o preço. Eu sei disso. Eu disse cruzando os braços. Isso não é novidade. Se você me chamou aqui só pra repetir o que já disse, eu posso ir embora agora.
Não, ele abriu os olhos. Não é só isso. Eu queria te dizer uma coisa que nunca tive coragem de dizer, uma coisa que me corroeu durante todos esses anos. Fiquei em silêncio, esperando. Quando sua mãe pegou aquele dinheiro e sumiu, eu fiquei aliviado. Achei que o problema tinha sido resolvido, que ela tinha feito o que eu pedi, que você não ia existir. E eu simplesmente segui minha vida. Casei, tive filhos, construí carreira. E durante anos eu nem pensei em você, nem me perguntei se você tinha nascido, se estava vivo, se estava bem. Você era só nada, um problema resolvido. Ele fez uma pausa, a voz tremendo. Mas quando você tinha 10 anos, minha esposa descobriu, encontrou uns extratos bancários antigos, me confrontou, e eu contei tudo sobre a traição, sobre a gravidez, sobre o dinheiro. Ela ficou destruída, ameaçou se separar, mas no final ficou com uma condição, que eu nunca entrasse em contato com você, que você não existisse para nossa família. E eu aceitei, porque era mais fácil, porque era mais confortável, porque eu era de novo. Ele tossiu, pegou um copo d'água na mesinha de cabeceira com mão tremendo, mas eu sempre soube, lá no fundo, eu sempre soube que você existia, e isso me corroía, me perguntava como você era, se parecia comigo, se tinha talento pra alguma coisa, se era feliz, mas nunca tive coragem de procurar, porque tinha medo de enfrentar a verdade, medo de ver o que eu tinha perdido. E aí você apareceu, no LinkedIn, bem-sucedido, admirado, tudo que meus próprios filhos não eram. E eu senti inveja do filho que eu abandonei, porque você tinha conseguido sem mim, tinha vencido sem mim, e isso provava que eu era desnecessário, que a minha ausência não tinha te destruído, tinha te fortalecido. Ele me olhou com os olhos vermelhos, e eu não conseguia aceitar isso, não conseguia aceitar que você tivesse superado. Então eu fui atrás, não pra ser pai, mas pra me sentir importante, pra sentir que eu ainda tinha algum papel na sua vida, mesmo que fosse um papel negativo. E quando você me rejeitou, quando me colocou no meu lugar, eu fiquei com raiva de você, como se você fosse o errado, como se eu fosse a vítima. Ele respirou fundo com dificuldade. Levei meses pra entender o quão patético isso era, o quão pequeno eu era. E quando finalmente entendi, quando finalmente aceitei que você tinha todo o direito de me odiar, de me rejeitar, de me esquecer, eu tive o infarto e acordei na UTI e você tava lá. Eu não fiz nada, só fui. Eu disse sem emoção. Mas você foi, ele insistiu. E isso significou mais do que você imagina, porque mostrou que apesar de tudo, você é um homem melhor do que eu. Você tem compaixão, você tem caráter, você tem tudo que eu nunca tive. E eu desperdicei a chance de te conhecer, de te ver crescer, de te ajudar. Desperdicei a chance de ser seu pai. E essa é a maior dor que eu sinto agora. Não é a dor da doença, não é o medo da morte. É a dor de saber que eu tive um filho incrível e eu escolhi não fazer parte da vida dele. O quarto ficou em silêncio, só o som da respiração dele, fraca e irregular. Caio, eu sei que eu não mereço perdão, sei que não mereço sua compreensão, mas eu tô te pedindo uma coisa, não por mim, por você, não carrega essa raiva, não deixa o que eu fiz te definir, você é maior do que isso, você sempre foi, desde o dia que você nasceu, você foi maior do que eu, então não deixa a minha covardia te diminuir, vive sua vida, seja feliz, seja livre, e me esquece. Ele fechou os olhos, lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. Fiquei ali parado, processando tudo. Esperava sentir raiva, esperava sentir dor, mas não senti. Senti só cansaço. Cansaço daquela história. Cansaço de carregar aquilo. Cansaço de dar importância pra alguém que nunca mereceu. Me aproximei da cama. Ele abriu os olhos, surpreso. Olhei pra ele de perto, pra aquele homem velho, doente, quebrado, e vi que ele não era mais o vilão da minha história. Era só um homem que tinha feito escolhas ruins, um homem que tinha desperdiçado chances, um homem que tava pagando o preço. Otávio, eu disse, a voz calma, eu não vim aqui pra te perdoar, não vim pra te dar paz, vim porque precisava fechar esse ciclo, precisava olhar pra você e confirmar que você não tem mais poder sobre mim, e você não me define, nunca definiu, eu sou quem eu sou apesar de você, não por causa de você. Ele assentiu devagar, como se estivesse esperando exatamente isso. Você disse pra eu não carregar raiva, mas eu não carrego, não mais. O que eu sinto por você não é raiva, é nada. Você é irrelevante pra minha história. Minha história é sobre minha mãe, sobre trabalho, sobre superação. Você é só uma nota de rodapé, um obstáculo que eu passei por cima no caminho.
Peguei a cadeira ao lado da cama, sentei. Mas você tem razão numa coisa, eu preciso me libertar, não de você, de mim, da necessidade de provar alguma coisa, de ser melhor, de ser mais, porque eu já sou, eu já conquistei tudo o que eu queria, eu já sou o homem que eu queria ser, e isso não tem nada a ver com você. Respirei fundo. Então aqui vai minha resposta, eu não te perdoo, mas também não te odeio, você simplesmente não importa mais, e quando você morrer, daqui a alguns meses, eu não vou chorar, não vou me arrepender de não ter tentado mais, porque eu já tentei o suficiente, eu vim aqui, eu te ouvi, e agora eu tô indo embora, pra sempre. Me levantei, ajeitei a cadeira. Mas tem uma última coisa que eu quero te dizer. Aqueles 10 mil reais que você deu pra minha mãe, eles valeram a pena, porque eles me deram vida, me deram educação, me deram chance. E eu transformei aqueles 10 mil reais em 15 milhões, transformei sua rejeição em sucesso, transformei seu abandono em força. Então obrigado, obrigado por ter sido covarde, porque se você tivesse ficado, eu provavelmente seria como os seus outros filhos, medíocre, acomodado, dependente, mas você não ficou. E eu me tornei isso aqui, apontei pra mim mesmo. Um homem que não precisa de ninguém, um homem que construiu um império, um homem que vale mais do que você jamais imaginou. Então, no final das contas, acho que eu devo agradecer. Você me deu o melhor presente que poderia dar, a sua ausência. Virei as costas e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei pra trás uma última vez. Morre em paz, Otávio. Você não vai mais ocupar espaço na minha cabeça. Saí do quarto, desci as escadas, Marcelo tava na sala esperando, perguntou como foi. Eu disse, foi libertador. E saí, entrei no carro, liguei o motor. E pela primeira vez em 40 anos, senti que tinha realmente me libertado, não porque eu tinha perdoado, mas porque eu tinha aceitado. Aceitado que ele era falho. Aceitado que eu não precisava da validação dele. Aceitado que minha história era minha e ele não tinha lugar nela. Dirigi de volta para São Paulo com uma leveza que eu não sentia há anos. Liguei para minha mãe, contei tudo. Ela chorou, disse que estava orgulhosa, que eu tinha feito a coisa certa. Não a coisa fácil, mas a coisa certa. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em meses. Sem sonhos, sem pesadelos, sem o peso do passado me sufocando. 3 meses depois, recebi uma ligação do Marcelo. Otávio tinha morrido, infarto fulminante durante o sono, sem dor. Ele me convidou pro velório. Eu agradeci, mas disse que não ia. Não tinha motivo pra ir, não tinha vínculo, não tinha ligação. Ele entendeu. 2 dias depois do velório, recebi outro envelope, dentro um documento. Era o testamento dele. Ele tinha deixado 15 mil reais pra mim, com uma carta anexa. Se você tá lendo isso, eu já morri. E provavelmente você não veio ao velório. Não culpo, você não me devia nada. Esse dinheiro são os 10 mil reais que dei pra sua mãe, corrigidos e com juros dos últimos 40 anos. Calculei da forma mais justa possível. Não é compensação, não é pedido de perdão, é só o que eu devia. Use como quiser, ou não use, doe, queime, jogue fora, tanto faz. Só queria que você soubesse que, no fim, eu tentei fazer pelo menos uma coisa certa. Obrigado por ter me dado a chance de falar uma última vez. Você não precisava, mas deu. E isso mostrou que você é infinitamente melhor do que eu jamais fui. Viva bem, seja feliz. E esqueça que eu existi. Otávio. Olhei pro cheque, 15 mil reais. Ri, ele tinha calculado juros sobre a rejeição, como se dinheiro pudesse compensar 40 anos de ausência, como se um valor monetário pudesse pagar por tudo que ele não foi. Peguei o cheque, rasguei em pedaços pequenos e joguei no lixo. Não precisava do dinheiro dele, não queria o dinheiro dele. Queria seguir minha vida como sempre segui, sem nada que viesse dele. Mas guardei a carta, como guardei a outra, porque mesmo que ele fosse irrelevante, ele ainda era parte da história, e toda história precisa de registro. Os meses seguintes foram transformadores. Era como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu trabalhava mais leve, ria mais, me relacionava melhor com as pessoas. Tinha sido libertador não só dizer aquilo pra ele, mas sentir aquilo de verdade. Sentir que ele realmente não importava mais. Aos 41, a Vértice Tech alcançou a marca de 30 milhões de faturamento anual. Éramos referência nacional em soluções de software. Tínhamos 160 funcionários, escritórios em
6 capitais, prêmios, reconhecimentos, matérias em revistas especializadas. Eu tinha construído e fiz questão de dividir esse império. Criei um programa de participação nos lucros para toda a equipe. Quanto mais a empresa crescia, mais todos cresciam juntos, porque eu sabia o que era passar dificuldade, sabia o que era trabalhar duro e não ser reconhecido, e não queria que ninguém na minha empresa sentisse isso. Também criei uma fundação, Instituto Vértice, focado em educação e tecnologia para jovens de baixa renda. Oferecíamos cursos gratuitos de programação, design, marketing digital. Dávamos bolsas de estudo, pagávamos estágio remunerado, ajudávamos meninos e meninas que eram como eu, cheios de potencial, mas sem oportunidade. Minha mãe era a presidente honorária da fundação. Ela ia em todas as formaturas, abraçava cada aluno, chorava junto com as famílias. Dizia que aquilo era a realização do sonho dela, ver que a dor que a gente passou estava ajudando outras pessoas a não passarem pela mesma coisa. Aos 42, conheci alguém, Beatriz, advogada, 38 anos, divorciada, sem filhos. Nos conhecemos num evento de empreendedorismo. Ela tinha uma startup de consultoria jurídica para empresas de tecnologia. Conversamos a noite inteira sobre negócios, sobre desafios, sobre o mercado, e quando percebi, estava interessado, não só profissionalmente, pessoalmente. Nosso primeiro encontro foi num restaurante japonês na Vila Madalena. Conversa fluiu naturalmente, sem máscaras, sem jogos. Contei minha história, toda ela, o abandono, a pobreza, a superação, o reencontro com o pai. Tudo. Esperava que ela ficasse chocada ou com pena, mas ela só olhou pra mim e disse: "Você é a pessoa mais forte que eu já conheci." Começamos a namorar, devagar, sem pressa. Ela entendia que eu tinha questões, que eu carregava marcas, que confiança era algo difícil pra mim, mas ela foi paciente, foi presente, foi real. 6 meses depois, morávamos juntos. 1 ano depois, ela conheceu minha mãe. As duas se apaixonaram uma pela outra instantaneamente. Minha mãe disse que finalmente eu tinha encontrado alguém digno de mim. Beatriz disse que finalmente tinha encontrado uma família de verdade. Aos 44, pedi ela em casamento. Não foi num restaurante caro, não foi numa viagem romântica. Foi num domingo de manhã, na cozinha do nosso apartamento, tomando café. Simplesmente olhei pra ela e disse: "Casa comigo." Ela riu. Perguntou se eu tava falando sério. Eu disse que nunca tinha falado tão sério na vida. Ela disse sim. Casamos 6 meses depois. Cerimônia pequena, íntima, 50 pessoas, minha mãe, meus amigos mais próximos, a equipe da Vértice, a família dela. Nada ostentoso, nada exagerado, só real, só significativo. Na festa, fiz questão de fazer um discurso agradecendo minha mãe. Chamei ela no palco, segurei a mão dela e disse pra todo mundo ali presente: "Essa mulher teve coragem de me escolher quando o mundo inteiro disse que eu não deveria existir. Trabalhou em 2 empregos durante anos pra me dar educação, passou fome pra que eu pudesse comer e nunca reclamou, nunca desistiu, nunca me fez sentir que eu era um peso. Tudo que eu sou hoje, eu devo a ela." E se eu aprendi a amar, se eu aprendi a ser homem de verdade, foi porque ela me ensinou: "Mãe, esse casamento é nosso, porque você me criou pra ser digno de alguém como a Beatriz." Ela chorou tanto que mal conseguia ficar em pé. Beijei a testa dela. Abracei apertado e senti que finalmente tinha chegado onde sempre quis, num lugar de paz, de amor, de família de verdade. Aos 45, Beatriz engravidou. Não planejamos, aconteceu. E quando ela me contou, eu senti um medo que não esperava, medo de ser pai, medo de não saber como, medo de repetir os erros que foram cometidos comigo. Mas ela segurou minha mão e disse: "Você não vai ser como ele, porque você sabe o que é ser abandonado. Você sabe a dor que isso causa, e você nunca vai fazer isso com nosso filho. Você vai ser o pai que você não teve, e eu vou estar ao seu lado em cada passo." E ela tava certa. Quando o Theo nasceu, 8 meses depois, pesando 3,5 kg, chorando alto e forte, eu segurei ele nos braços e fiz uma promessa. A mesma promessa que minha mãe fez quando eu nasci. Você vai ter tudo que eu não tive: amor, presença, apoio. E você nunca vai se sentir rejeitado, porque você é o maior presente que eu poderia receber. Theo cresceu cercado de amor. Eu ajustei minha rotina de trabalho para estar presente, delegava mais, trabalhava menos
por horas, fazia questão de estar em casa pro jantar, de dar banho, de ler história antes de dormir, de levar na escola, de brincar no parque, porque eu sabia o valor de um pai presente, eu sabia a falta que isso faz. Minha mãe era a avó mais coruja do mundo, passava metade da semana em São Paulo só pra ficar com o neto, dizia que Theo era a prova de que tudo tinha valido a pena, que o menino que ela tinha decidido ter, contra todas as probabilidades, tinha se tornado um homem incrível, um marido incrível, um pai incrível. Aos 47, a Vértice Tech completou 23 anos, faturamento anual de 42 milhões, mais de 200 funcionários, expansão internacional, escritório em Lisboa, parcerias com empresas da Europa e Estados Unidos. Eu tinha superado todos os sonhos que um dia tive, mas o que mais me orgulhava não era o dinheiro, não era o reconhecimento, era o impacto, as mais de 1.000 pessoas que passaram pela fundação e conseguiram emprego, os funcionários que compraram casa com o dinheiro da participação nos lucros, as famílias que mudaram de vida porque a gente deu a oportunidade. Era saber que minha história de rejeição e abandono tinha virado uma história de esperança e transformação, que o menino que não deveria existir tinha criado um legado maior do que qualquer expectativa. Numa tarde de sábado, tava no parque com Theo. Ele tinha 3 anos, corria entre as árvores, ria alto, me chamava a cada descoberta. Pai, olha, pai, vem ver, pai, me empurra no balanço. E cada vez que ele dizia pai, meu coração apertava, de gratidão, de alegria, de realização. Sentei num banco enquanto ele brincava no escorregador. Pensei na minha jornada, desde aquele ônibus da Aviação Cometa com minha mãe grávida fugindo de São Paulo até aquele momento, no parque, vendo meu filho brincar. Pensei em quantas vezes poderia ter desistido, quantas vezes a vida tentou me quebrar, quantas vezes a rejeição poderia ter me destruído. Mas não destruiu, fortaleceu, porque eu tinha algo que ele nunca teve, um propósito maior do que mim mesmo. Eu não construí sucesso pra provar nada pra ele, construí pra honrar o sacrifício da minha mãe, pra dar orgulho pra ela, pra criar um filho que nunca se sentisse rejeitado, pra ajudar outros meninos e meninas a terem as oportunidades que eu não tive. Theo correu até mim. Pai, tô com sede! Dei água. Ele bebeu, me deu um beijo molhado na bochecha e voltou correndo pra brincar. Sorri. Pensei, isso é o que importa. Não o dinheiro, não o império, não a vingança, mas isso, esse momento, esse amor simples e puro. Naquela noite, já em casa, depois que Theo dormiu, sentei com Beatriz no sofá. Ela perguntou no que eu tava pensando. Eu disse, em como a vida é irônica. Meu pai me rejeitou porque eu era inconveniente, porque eu atrapalhava os planos dele. E hoje, o melhor dos meus dias é ser incomodado pelo meu filho, é ser chamado a cada minuto, é ter minha rotina bagunçada pelas necessidades dele. Porque é isso que é ser pai, é estar presente mesmo quando é difícil, é escolher todos os dias ficar. Ela segurou minha mão. Você é um pai incrível. E sabe por quê? Porque você sabe o que é não ter um. E você faz questão de ser tudo que você não teve. Era verdade. E eu tinha paz com isso. Paz com minha história. Paz com minhas escolhas. Paz até com ele. Porque no final, ele tinha me dado o maior presente sem saber. A determinação de ser diferente. De ser melhor. De ser presente. Aos 48, recebi um e-mail inesperado. Era do Rodrigo, o outro filho do Otávio. O irmão que eu nunca tinha conhecido. O assunto era simples. Podemos conversar? Fiquei olhando para aquele e-mail por quase 1 hora. Não sabia se queria responder. Não sabia se queria abrir aquela porta de novo. Mas a curiosidade foi mais forte. Respondi. Sobre o quê? A resposta veio no dia seguinte, sobre nossa família, sobre você, sobre o que aconteceu. Sei que não tenho direito de pedir seu tempo, mas gostaria de te conhecer, não como irmão, ainda não sei se somos isso, mas como pessoa, porque sua história me impactou e acho que precisamos conversar. Conversei com Beatriz sobre isso, ela disse que a escolha era minha, que ela me apoiava independente do que eu decidisse. Pensei por alguns dias e finalmente respondi, tudo bem, vamos marcar. Nos encontramos numa semana depois, num café na Faria Lima. Rodrigo chegou pontual, 46 anos, cabelo curto, barba parada, óculos de grau, parecia um cara comum, nada de especial. Apertamos as mãos, sentamos. Ele começou agradecendo por eu ter aceitado, disse que não tinha certeza se eu iria. Eu disse que também não tinha certeza, mas que aqui estávamos. Ele respirou fundo, começou a falar. Caio, eu passei os últimos anos tentando entender nossa família, tentando entender meu pai, e quanto mais eu entendia, mais eu percebia o
quanto ele foi covarde. Não só com você, com todo mundo, comigo, com meu irmão, com minha mãe. Ele construiu uma vida baseada em aparências, em fazer o que era esperado, em nunca arriscar, em nunca ser vulnerável. E o resultado disso, ele criou 2 filhos que não sabem quem são, que passaram a vida tentando agradar ele, tentando ser o que ele queria, e nunca fomos suficientes, porque ele nunca foi suficiente para ele mesmo. Rodrigo pausou, tomou um gole do café. Quando eu soube de você, fiquei com raiva. Raiva dele, principalmente, mas também raiva de você, porque você representava tudo que a gente não era. Você tinha conseguido sem ele, tinha vencido, apesar dele. Enquanto a gente, que tivemos tudo que você não teve, não conseguimos nem metade do seu sucesso. Mas com o tempo, a raiva passou e virou admiração, porque eu percebi que você não é bem-sucedido apesar da ausência dele. Você é bem-sucedido porque teve a presença de alguém melhor, sua mãe, e isso fez toda a diferença. Ele olhou pra mim com os olhos honestos. Eu não tô aqui pra pedir desculpas em nome dele. Ele já fez isso e não funcionou. Tô aqui porque eu queria te conhecer. Queria entender como você conseguiu transformar rejeição em força. Como você conseguiu construir algo tão grande sem apoio. Como você conseguiu ser o homem que é sem ter tido um exemplo. Olhei pra ele por um momento. Ele parecia genuíno. Não tinha a mesma arrogância que Marcelo tinha quando veio me procurar. Tinha humildade. Tinha curiosidade real. Rodrigo, eu disse, eu não tenho uma fórmula mágica, não tenho segredo. O que eu tive foi uma mãe que acreditou em mim e uma raiva que eu transformei em combustível, mas principalmente eu tive escolha. Escolha de ser diferente, escolha de não deixar a dor me definir, escolha de construir algo maior do que os traumas. Seu pai me deu dinheiro para eu não existir. Minha mãe usou esse dinheiro para me fazer existir do jeito mais digno possível. Essa é a diferença. Ela escolheu me ver como oportunidade, ele me viu como problema, e nossas escolhas definem quem a gente se torna. Rodrigo assentiu devagar. E você conseguiu perdoar? Eu não perdoei, mas eu superei, que é diferente. Perdão implica que eu ainda carrego mágoa, mas eu não carrego. Ele simplesmente não importa mais. Eu fiz as pazes com a história, aceitei que ele era falho e segui em frente. Isso não é perdão, é libertação. A gente conversou por quase 2 horas sobre família, sobre pressões, sobre expectativas. Rodrigo me contou que sempre se sentiu inadequado, que sempre achou que não era bom o suficiente, que o pai tinha expectativas altas, mas nunca ensinava como alcançá-las. Eu disse que entendia, que pressão sem apoio só gera frustração e que ele precisava fazer as mesmas escolhas que eu fiz, se libertar das expectativas dos outros e construir a própria vida. No final, ele perguntou se a gente podia se encontrar de novo, não como irmãos, ainda não, mas como pessoas que compartilham uma história complicada e talvez possam aprender um com o outro. Eu concordei, e nos meses seguintes nos encontramos algumas vezes, sempre em cafés, sempre conversas longas sobre vida, sobre família, sobre propósito. Ele se tornou surpreendentemente um amigo, não um irmão. Ainda não tínhamos essa conexão, mas alguém com quem eu podia falar sobre aquela parte estranha da minha história. Beatriz ficou feliz com isso, disse que eu tava finalmente deixando o passado se transformar em algo positivo, que eu tava mostrando que é possível ressignificar até as histórias mais dolorosas. Aos 50 anos fiz uma festa grande, não pelo aniversário, mas pela empresa. Vértice Tech completava 25 anos, faturamento de 52 milhões, mais de 300 funcionários, escritórios em 8 cidades, impacto na vida de milhares de pessoas. Convidei todo mundo que fez parte da jornada. Funcionários, clientes, parceiros, amigos. Minha mãe, é claro, estava lá. Aos 73 anos, ainda firme, ainda forte, ainda a mulher mais incrível que eu conhecia. Beatriz e Theo, agora com 6 anos, também estavam. Fiz um discurso emocionado, agradeci a todos, contei a história da empresa, desde o primeiro cliente, o primeiro contrato, o primeiro funcionário, falei sobre os desafios, as crises, as vitórias, e terminei dizendo: 25 anos atrás, eu era um menino pobre do interior de Minas que tinha um computador velho e um sonho grande. Eu não tinha capital, não tinha contatos, não tinha sobrenome, não tinha padrinho, só tinha vontade. E uma mãe que acreditava que eu podia ser mais do que as circunstâncias. Hoje, olho para essa empresa, para essas 300 pessoas, para esses milhões de reais de faturamento e vejo que a gente construiu algo real, algo que importa, algo que transforma vidas.
vidas. E isso não tem preço. A festa foi até de madrugada. Foi celebração, foi gratidão, foi reconhecimento. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Beatriz, olhando pro teto, pensei em como a vida tinha sido generosa comigo. Apesar de tudo, apesar do abandono, apesar da pobreza, apesar da dor, eu tinha construído uma família linda, uma empresa sólida, um legado real. E o homem que tentou me apagar com 10 mil reais, ele tinha morrido sem ver nada disso, tinha morrido carregando culpa, arrependimento, remorso, enquanto eu tava aqui, vivo, feliz, realizado. Não era vingança, era justiça poética, o destino cobrando, como sempre cobra. Se essa história tocou seu coração, se você também carrega marcas de rejeição, se você também teve que construir sua vida sem apoio, saiba de uma coisa, você não tá sozinho, sua dor é válida, sua luta é real, mas você pode transformar isso em força, pode usar a rejeição como combustível, pode provar que você vale mais do que qualquer expectativa. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para mais histórias de superação onde a justiça sempre vence, porque no final o tempo cobra tudo e quem planta abandono colhe remorso, mas quem planta superação colhe vitória. Deixe seu like se você acredita que nada te define, a não ser suas próprias escolhas.